Olá para todos, é com grande alegria que estou invadindo aqui os estúdios, o cenário do programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todo domingo a partir das 22 horas, e eu vou bater um papo muito especial com o apresentador, nosso querido, amado pastor Fernandes Lima, e é uma honra. Pastor Fernandes, muito obrigado por esse espaço, sei que você está aí no meio das atribuições, né? E eu já começo perguntando, as pessoas conhecem o forrozeiro de Jesus, conhecem o ministro de louvor, mas, além disso, o pastor Fernandes tem outra atribuição e eu queria saber qual é. Pois é, para quem não conhece, vocês me veem só cantando, a minha função como pastor aqui na sede é cuidar e preparar obreiros voluntários. O que são obreiros voluntários? Aquelas pessoas que dedicam tempos a Deus, né? Pessoas que têm as suas vontades de ajudar. Então, o meu papel como pastor aqui é cuidar dessas pessoas. Eu faço um curso todas as segundas-feiras. Antes do curso, nós temos também uma triagem, eu faço uma entrevista que não é nada demais. Essa triagem é para quê? É para saber de onde a pessoa veio, se a pessoa é casada, se ela não é casada. Se Quanto tempo ela é de Jesus, tempo é de né? Jesus, se ela é batizada nas águas, se é batizada com o Espírito Santo. Então, às vezes, as pessoas querem fazer até a obra voluntariamente, mas não tem esses requisitos. Então, não tendo esses requisitos, infelizmente, não dá nem para fazer o curso. Mas aí é que entra o papel do pastor. Sim. Eu acabo dando um atendimento e levando pessoas às águas, né? Olha que bonito. Porque elas querem fazer a obra. Então, a triagem não é para excluir, a triagem é para saber se a pessoa está apta ou não a fazer o curso. E aí de obreiro. suprir aquela deficiência, vamos colocar assim, momentânea, né? Exatamente. Eu me lembro, você falando isso, quando eu era obreira, isso em 1900, bolinha, né? Eu comecei muito cedo, e quem fazia esse trabalho com os obreiros na ocasião era a esposa do meu primeiro pastor, e eu me lembro da pergunta que ela fez, eu era recém-convertida, Mirte, você já é batizada com o Espírito Santo? Eu, o que é isso? Olha aí. E ela falou, não, mas tem que ser, porque cada vez que você ora por alguém, você passa para esse alguém virtude. Exatamente. Pastor Fernandes, aquilo me segue até hoje, já são 40 anos aí nessa trajetória, e você falando do Espírito Santo, me lembrei, precisa ser orientado. Precisa, porque o requisito mais importante é esse. A pessoa é até batizada nas águas, mas ainda não tem um batismo com o Espírito Santo. O que é que falta para isso? Às vezes eu até oriento, comunhão, dedicação a Deus. Isso é Deus que faz, isso é uma dádiva que Ele nos dá, na verdade. Não precisa ter ansiedade, né? Não, não precisa. Então, o meu papel como pastor na Igreja da Graça é realmente cuidar. E, além disso, eu tenho aos meus cuidados também um grupo de evangelismo, eu tenho um grupo de sinais de Libras, eu tenho um grupo de... outros tipos de obreiro, né? Outros tipos de obreiros, não só aqueles que vai executar no salão, mas trabalho de campo, aqueles que trabalham nos sinais, pessoas também que trabalham na brigada para cuidar, né? Tem a segurança. Então, tudo isso são pessoas obreiras, que cada um tem a sua missão na igreja. Entendi. Pastor Fernandes, qual a importância para a igreja de um grupo com bons obreiros? Porque gente para atrapalhar, não, né? Meu Deus do céu, eu costumo falar nas minhas aulas que nós, obreiros, nós funcionamos como um cartão de visita. Dependendo do cartão de visita, eu posso pegar e guardar e não ver. Mas quando eu pego o cartão de visita bem trabalhado, poxa, que cartão bonito. Aquilo eu vou pegar só para ver o design do cartão e as orientações que está ali me chamam a atenção. Então, para eu ter um pessoal de qualidade na obra de Deus, executando, fazendo, é necessário esses cuidados. Esse cuidado da aparência é muito importante. Foi o que o jovem de Saul observou, olha, eu conheço um jovem de boa aparência, fala bem, toca bem e tem mais, o Senhor é com ele. Então, para eu ter pessoas de qualidade, é necessário uma boa aparência, não aparência física, porque tem gente que tem aparência física, mas não tem uma aparência espiritual boa no que fala, nos gestos, nas atitudes. Então, na minha aula de obreiros, eu bato nessa tecla. Então, para eu ter obreiros de qualidade, é necessário que essa qualidade também comece em casa. Isso me lembra que está em Atos, a orientação, né? Busque homens de honra, cheio do conhecimento e do Espírito, para que possa executar ali as tarefas. Exatamente, né? As qualidades eram de boa reputação, né? Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, e também, além de tudo isso,
a pessoa de Deus. Então, o obreiro de qualidade é isso, é aquela pessoa que ele não se consagra na igreja, ele já é um consagrado. É necessário observar o que o apóstolo Paulo enviou a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Começa com Deus, né? Com Deus. Então, quer dizer, o curso é só para a pessoa não entrar sem saber o que vai fazer, para saber como se comportar. Então, o curso é basicamente isso, a gente passa para eles o quê? Uma dinâmica de como vai ser a reunião. Mas se ele não tem uma aprovação divina, então nada feito. É como metal que soa, é como né? Metal Precisa que soa, vai fazer barulho. E às vezes faz muito barulho, às vezes atrapalha. Então, você que é obreiro, independente da sua denominação, seja um colaborador do seu pastor. Aí eu lembro de uma frase da minha mãe: muito ajuda quem pouco atrapalha. Olha aí, então, colaborador. Você tem que pensar que você pode ajudar ou pode atrapalhar na salvação de alguém. Com então, certeza. leve a sério. Por mais simples que seja a tarefa, né, pastor? Tarefa, exatamente, porque nas cartas paulinhas, né, o Paulo fala muito dos companheiros de ministério, mas ele coloca colaborador. Né? Então, quer dizer, na verdade, o obreiro, ele colabora. Né? Nós colaboramos com o quê? Com a obra de Deus, com o próprio Deus. Então, o obreiro é um colaborador, é aquele que colabora no momento da reunião. Nós não vamos trabalhar na obra. Às vezes as pessoas se expressam mal, não porque eu quero trabalhar na obra, mas a obra de Deus não é trabalho. A obra de Deus é comissão. Você precisa ser comissionado pelo próprio Deus. Até para ser um obreiro tem que ter o chamado. Todos somos obreiros, né? Todos. Agora, cada um na sua vocação. Na sua vocação, né? que Deus chamou, é isso aí. Pastor Fernandes, nos dias atuais, qual a maior dificuldade que o senhor percebe, né? Para esse grupo de obreiro? O que é mais difícil nos dias de hoje para se formar um obreiro? Qual a dificuldade que você mais encontra? Eu percebo porque, como eu atendo ali tete a tete, né, alguns obreiros que eu tenho um momento que eu seleciono alguns deles para nós conversarmos. Os problemas maiores que essas pessoas têm, às vezes, de permanecer. Às vezes as pessoas, elas pegam na Bíblia Sagrada somente quando vêm na igreja ouvir a palavra. Essas pessoas não têm um contato. É meio desnutridinho ali, não tem, né? eles não se nutrem com Deus. A maior dificuldade é essa, é a permanência. Alguns não permanecem. Desde 98 que eu cuido dos obreiros aqui na sede. De 98 até o ano que nós estamos, era para eu ter ali mais de 1.000 pessoas. Só de obreiros, só de voluntários. Mas por que não tem? Será que a igreja falha? Não, é a permanência. O apóstolo Paulo, ele finaliza o texto de 2,15 falando que maneja bem a palavra da verdade. Antes disso, ele fala que não tenha do que se envergonhar. Então, eu acho que a maior dificuldade é isso, é em casa. Porque o nosso ministério, na verdade, seja ele qual for, isso inicia em casa. Então, o que eu vejo muito, quando eu atendo, as maiores dificuldades que ele tem é em casa. Entendi. Então, se não tiver uma base de fortaleza, de você se blindar sobre qualquer situação que o diabo tente atacar, aí você vai naufragar. Porque o inimigo sabe a hora de atacar, ele sabe quem usar, principalmente pessoas que estão próximas de nós. Quando eu recebo uma afronta de pessoas da rua, eu automaticamente já identifico, é demônio, está amarrado, diabo. O coração já está blindado, já está, né? mas em casa a gente não espera, de pessoas próximas. Então, a dificuldade que eu vejo mesmo, nos tempos atuais das pessoas se manterem, é mais problema pessoal. A Bíblia diz que os dias são maus, são maus. Né? E a gente tem visto muito isso na convivência mesmo familiar. Exatamente. Né? Eu dei uma mensagem na minha reunião anterior que eu fiz, eu falei, evitando as bactérias, evitando as infecções na equipe. Então, eu peguei o sistema imunológico nosso, porque se o meu sistema... De ilustração, né? De ilustração. Se o meu sistema imunológico estiver fraquinho, qualquer coisa vai me adoecer. É verdade. Aí eu comparei, e o sistema imunológico espiritual funciona da mesma coisa. Como é que eu vou cuidar disso? Com leituras bíblicas, com consagrações, jejuns. É necessário ouvir, deixar sair aqui. Tem coisas que os olhos reter só o que é bom, né? Tem coisas que os olhos viu, a boca piu. Então, é um sistema que não pode ficar imune. Sim. O espiritual, senão qualquer coisa vai trincar, qualquer coisa vai machucar. Então, a gente precisa evitar
infecções na equipe. Isso tem de monte. Ah, com certeza. E tanto que a Bíblia fala da gente se revestir de toda a armadura. Toda lá em Efésios. Porque vem lá os dardos inflamados, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, ele fala na carta de Éfeso sobre isso. Ele já começa no 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. Aí no 16 ele fala, embraçando, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Pastor Fernandes, resolvi ser obreiro, senti chamada, por onde eu começo? A primeira coisa que você tem que fazer é saber se você realmente tem esse chamado de Deus. Ou se é só um desejo, Ou se é um desejo, porque as pessoas... Porque a obra de Deus, na verdade, pastor, eu falo isso sem medo de ser feliz. Tem pessoas que se iludem com a obra. Tem pessoas ali que vai fazer entrevista, ela se ilude. Aí eu falo, mas o irmão sentiu por quê? Não, porque eu quero fazer alguma coisa para Deus. Não, para Deus ninguém faz alguma coisa, não. Para Deus não tem esse negócio de fazer alguma coisa. Se der certo, deu. Se der certo, não deu. Não é como assim, não, eu vou morar junto. Se não der certo, a gente separa. Não tem esse negócio de morar junto com Deus. Deus quer compromisso sério. Sim. Então, a primeira coisa é saber o que quer. Depois disso, é necessário ser batizado nas águas, é necessário ser de Deus, isso não pode ser falho. O quesito maior também, batizado com o Espírito Santo. Às vezes, tem pessoas que são reprovadas ali, no bom sentido que eu falo da palavra na minha entrevista, porque muitas pessoas são casados. Eu falei assim, mas por que o irmão não usa a aliança? O irmão fala, mas a aliança não quer dizer nada. Eu digo, mas como assim não quer dizer nada? Então, quer dizer bastante coisa. Bastante. Né? Então, tem coisas que vai reprovando. Então, o que é necessário mesmo é ser de Deus, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e venha. Se você tiver o chamado de Deus, Deus vai decolar você. Né? Seja bem-vindo. Falando em ilusão, uma das que eu percebo, inclusive eu vivi uma situação engraçada no Nordeste. Eu fui numa cidade chamada Santo Amaro, Santo na Bahia. Amaro da Purificação. Você sabia que é a terra do Caetano Veloso? Sim, Betânia, famosa. Né? A igreja fica pertinho lá da casa e tal. E uma obreira, né, ela chegou para mim e disse, pastora Mirtes, me perdoe imitá-lo. Não, tranquilo. A Mirtes. Pastora Mirtes, o levita, ele tem que ajudar na limpeza da igreja. Olha. A pessoa cria uma ilusão, né, de que ela vai virar um querubim, né, vai ficar voando lá no meio da fumaça, né? Coitados. E não é isso, não, né? Claro que não. O levita, ele é um obreiro. Ele é um obreiro, porque as pessoas hoje, principalmente a gente que canta, né? Eu não me intitulo levita. Por que eu não me intitulo? Porque eu não nasci na tribo de Levi. Sim. Então, quer dizer, para eu ser um levita, é necessário que eu tenha nascido... Porque antigamente os levitas eram da tribo de Levi. Sim. E eles por tinham isso o nome, né? Por isso o nome. E o trabalho dos levitas era o trabalho braçal, era o trabalho mais pesado na época. Eles tinham a missão de desmontar e montar o tabernáculo, não era fácil. Lavar os utensílios. Tudo. Fazer os sacrifícios. Essa coisa de cantar veio com Asaf, né? Exatamente, ali em primeiro livro, segundo Crônicas, primeiro Crônicas 25, foi quando Davi, na época de Davi levantou Asaf como um regente, né, como mestre. Asaf era como se fosse um maestro da música, e ele colocou no palácio. E a partir dali, ele começa a levantar levitas cantores, mas não tinha levitas cantores. Ali tem levita porteiro, tem levita cantor, vigia, tem um vigia, sentinela. Então, o levita é o que trabalha na obra, é o que cuida das coisas do santuário. Então, o levita não é só o que canta, porque hoje a pessoa fala, eu sou um levita, mas você faz o trabalho braçal na igreja? Não, eu só canto. Então tire esse título, você canta, né? Nós adoramos, nós louvamos. E saiba você de casa que o levita tem como herança o próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus é a herança do levita. Porque não recebeu nada. Os filhos de Coate, eles tinham uma missão, tanto que quando Davi teve a intenção de transportar a arca da casa de Abinadab a Jerusalém, foi uma falha dele, tirou a arca do concerto com as 4 argolas, com os 2 varais. Ele imita os filisteus, coloca no carro novo, numa carroça. Por isso que deu aquele problema quando chegou na eira de Nacon, a arca de o Uza vai meter a mão, ele morre, porque não podia tocar. E Davi tirou do ombro dos sacerdotes. A arca só poderia ser conduzida no ombro. E ali ele coloca na carroça, por isso que deu esse problema. Tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Isso é importante. O erro de Davi foi não ter consultado a lei de Moisés, de como conduzir a arca. Então, às vezes, nós também,
como pastor, obreiro, seja quem for, a gente não tem esse hábito de examinar. Eu estava conversando com a senhora em off, eu não leio a Bíblia, eu examino a Bíblia. Isso é bom. A Bíblia não se lê, a Bíblia é um livro para examinar. Jesus falou, examinai as Escrituras. Jesus não falou, leia, não, eu leio o livro. Eu leio muitos livros, eu sento no meu sofá, a gente 2, lê 3 até horas. gibi, né? Exatamente. Agora, a Bíblia é necessário examinar. Por isso que Davi vacilou, não examinou. Muito bem. Pastor Fernandes, muito obrigada por esse espaço. Carinho. Eu queria agora, nesse encerramento, que o irmão falasse do Fernandes. Maravilha. Né? Fernandes, que é casado com a dona Fran, enfim. Dona Fran, minha amada. Casado, não é Rosinha, de tanto você cantar Rosinha, o pessoal achava que era... Mas não, as pessoas me paravam na rua, peraí, irmão, o senhor mandou a sua mulher embora? Eu digo, não, calma aí, eu explicava toda a canção, o missionário teve uma direção de Deus para fazer a canção, pegou um casal e quantos casais nós não ajudamos, né? Com essa canção. Certeza. Né? Muitas rosinhas foram largadas. Muitas rosinhas foram largadas. E até hoje, quando eu vou nas igrejas, não vai cantar Rosinha, não, eu tenho que cantar essa canção. Virou a marca, né? Virou a marca. Fernandes Lima é pai, casado com a dona Fran, eu tenho 5 netos. Ai, que beleza. Eu tenho 2. Eu estou com 2, eu estou ganhando da senhora. Eu tenho a minha filha, a Kessia Fernanda, que Deus abençoe, mora em Castro Alves, que me deu esses 2 netos. Tem o meu filho Diego, que também já é casado, me deu esses 3 netinhos. Os meus filhos, os meus 3 filhos. A caçula, a Débora. A caçula e a Débora Fernandes. E os 3 que eu tenho é do velho Fernandes. Antes, né? Eu sou igual Jacó e Israel. Jacó antes do encontro com Deus, Israel depois. Que então, beleza. Fernandes Lima, depois do encontro com Deus. E o Fernandes, e o Antônio Fernandes, o antes com Deus. Então, eu tenho 2 filhos. E esse Fernandes com Deus já tem quantos anos? Vai fazer agora, em 2 de março, 23 anos. Que benção. Eu estou com Jesus. E cantarolando? Cantarolando, eu coloco aí 20 anos, porque 97, em 2000, surgiu o meu primeiro CD. São 9 já? Já chegou ao 9 já? Já, o 9 CD, já. Saiu agora isso? Saiu agora. Tem uma canção abençoada chamada Fake News é Fake Dói. Já vocês vão poder constatar, já vai estar aí nas plataformas digitais. Pastor Fernandes, a gente está se despedindo. Uma palavrinha para a pessoa de casa, principalmente para essa que quer ser obreiro. Com certeza. O que você diria? Eu diria assim, o João 8,32 declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário que você conheça a verdade que é o próprio Senhor. João 17,17 declara, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quiser decolar com Deus como obreiro ou qualquer uma outra missão na casa de Deus, procure conhecer a verdade e a verdade vai libertar você de todos os dogmas deste mundo que tenta nos atrapalhar e nos impedir de nós progredirmos com Deus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido. E olha, Jesus é liberdade. Fica com Ele que você fica livre sempre. Amém. Grande abraço. É fake news, é fake dói. O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói. É fake news, é fake dói. O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói. É fake news, é fake dói. O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói. É fake news, é fake dói. O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói.